Galera, continuando aí a nossa aula de cartografia, nós tínhamos parados ali na parte de mapa cartográfico, né? Vamos lá para os elementos de um mapa, tá? Então, quais são os elementos que a gente tem que ter nesse mapa? Primeira coisa a saber, né, com relação à cartografia, na parte dos mapas mesmo, é a questão das projeções. Então, eu quero fazer um mapa. O que a gente tem que lembrar sempre? Não existe mapa perfeito, todo mapa tem sua deformidade. Então, tem vários tipos de mapas diferentes. E eu vou usar esses mapas de acordo com a minha necessidade. Então, aí que entra a questão da classificação das projeções cartográficas, tá? Então, a primeira aí é a projeção conforme. Conforme, propriamente fala, forma. A forma, o formato, o desenho do mapa, ele fica muito próximo do real. Nesse tipo de mapa, que a forma é igual, a área dele vai ser diferente, né, as angulações vão ser diferentes, tá? Exemplo dessa projeção conforme que a gente tem hoje seria a projeção cilíndrica. Mapa equivalente. No mapa equivalente com essa classificação, a forma dele vai ficar diferente. É o caso da projeção cilíndrica de Peters. Só que a área bate. A projeção afilática é um tipo de projeção, nós temos muitos dados quantitativos ali, né? Então, nós teremos um exemplo muito clássico da projeção afilática, são os mapas de anamorfose, onde você tem uma representação geométrica para determinada área e como vai ser uma figura geométrica, a fórmula vai ser igual. Igual ao Brasil, geralmente, para uma espécie como se fosse um triângulo. E se é um triângulo, também não é a área do Brasil. Então, distorce tanto a área quanto a forma. Tranquilo? E a projeção equidistante é quando você tem a projeção azimutal, que é também chamada de polar ou plano, né? Nessa projeção aqui nós temos menor distância entre dois pontos, tá? Então ele seria uma projeção ali onde você vai usar mais dados matemáticos para ir, tranquilo? Depois que eu fiz a classificação, aí eu tenho as categorias das projeções. Aí nós temos as principais que hoje são cobradas nas provas. A projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal. Projeção cilíndrica, você vai fazer um cilindro com papel em torno do globo, né, e vai desenhar. A hora que você abre ele, né, a principal característica que a gente tem, os paralelos, os meridianos formam um ângulo de 90 graus, certo? A menor distorção que nós temos é na linha do equador. Por quê? Aqui o papel fica encostado no globo. Nas áreas temperadas distorce, nas áreas polares mais ainda, certo? Então, tem inclusive um exemplo aqui que mostra essa distorção que já eu mostro mais detalhado para vocês. A projeção cônica, ela é mais utilizada para as áreas temperadas. Então, se eu quero mostrar um mapa dos Estados Unidos, Canadá, da Europa, né, da parte setentrional da Ásia, essa projeção cônica é melhor para ser utilizada. Por quê? Eu vou fazer um cone, um papel, né, tipo um chapéuzinho, colocar ele no globo para desenhar. Aí você observa aqui, ó, áreas temperadas encostado no papel. Áreas equatoriais longe, a polar também longe, então distorce, certo? Então, quero estudar áreas temperadas, usa a projeção cônica. Quero estudar áreas tropicais, equatoriais, usa a projeção cilíndrica. E a projeção azimutal é uma projeção geopolítica. Eu vou fazer a projeção justamente da área que eu preciso. Então, uma das mais conhecidas, né, é essa projeção aqui, que seria a projeção partindo da região do Ártico, né, que é o símbolo da ONU. Então, aqui eu quero mostrar o Ártico. Está encostadinho ali no Ártico, uma folha plana em cima do papel, em cima do globo, né? O restante distorcer não tem problema, porque é a área que eu quero mostrar, certo? Dentro dessa projeção cilíndrica, nós temos dois mapas aí que são conhecidos, né? O mais é de Mercator, né? A apostila, material didático, traz sempre essa projeção Mercator. Ela é do século XVI. Então, ela foi usada muito durante o período das grandes navegações. Ela é conforme. Porque imagina o seguinte, os europeus vindo em direção à América, né? Tinha que chegar no Brasil, chegar em qualquer lugar ali. Tinha que saber o desenho certinho para poder chegar no lugar. Essa projeção ali, né, ela era basicamente eurocêntrica, você observa aqui que a Europa está no centro. Um ponto interessante é que a Europa, eles aumentavam o tamanho dela para poder intimidar as colônias, certo? A projeção de Peters pega durante o período ali da Guerra Fria já, década de 70, Peters, né? Ele criou esse mapa que é conhecido como mapa terceiro-mundista. Ele pega todas as nações, né, os continentes mais pobres, aumenta eles e achata a parte norte, onde tem as nações mais ricas. Então ele dá uma ênfase para as regiões que são subdesenvolvidas, tá? Porque na época usava esse termo, né, de terceiro-mundista, de primeiro, segundo, terceiro mundo, certo?
Lembra que eu falei com vocês agora mesmo, com relação à projeção cilíndrica, que ela distorce muito em relação aos polos. Olha aqui. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A Groenlândia tem 2 milhões. Olha o tanto que a Groenlândia está maior do que o Brasil, certo? Se você pegar a América do Sul mesmo, dá quase 18 mil quilômetros. Mesmo assim, a Groenlândia é maior. Então, ele distorce muito. Ela é mais utilizada mesmo aqui entre Câncer e Capricórnio. Tranquilo? Aqui mostra a projeção cônica, né? Então, a projeção cônica também eu já expliquei para vocês. Aqui já seria a projeção azimutal, certo? A projeção azimutal é muito utilizada aí nos polos, né? A gente tem ela tanto da região da Antártida quanto do Ártico também. Um detalhezinho aqui, que eu esqueci de falar das outras para vocês, eu falei só sobre a cilíndrica. No mapa de projeção cônica, quando você abre o conezinho, né, para poder fazer o mapa, vai observar que os meridianos, eles são radianos, eles partem dos polos, tá vendo? E os paralelos, eles formam círculos, né? Na projeção azimutal, também, os meridianos formam radianos e os paralelos formam círculos, tranquilo? Lembra que na projeção cilíndrica, eles formam um ângulo de 90 graus. Aqui é o símbolo da ONU, visto por cima, mostrando as nações ricas, né, as dominantes, poder militar, poder econômico, tudo por ali. Tipo de mapa. O mapa físico é aquele mapa em que a gente vai demonstrar características físicas naturais daquele lugar. É um mapa de relevo, é um mapa mostrando a vegetação nativa, né, não mostrando o uso de solo, que daí já seria temático, mas a vegetação nativa. Esse aqui seria um mapa político, mostrando fronteiras políticas, né? Igual nos Estados Unidos, mostrando os seus estados, ou no Brasil, mostrando os estados também. Eu pego Minas e mostro as regiões de Minas Gerais. Ou eu pego só a cidade e mostro os bairros dessa cidade. E esse aqui é um mapa temático. O mapa temático é um mapa que ele é feito, ele é construído para determinados fins. Então não é para todo mundo. Então eu, por exemplo, moro numa cidade que não tem nem mar. Aí eu pego um mapa desse que eu vou usar para quê? Então, seria próprio para uma pessoa que trabalha, por exemplo, como um guia turístico, mostrando onde estão os principais restaurantes, museus, hotéis, as praias, esse tipo de coisa assim. Mapa de anamorfose. É aquele mapa que eu falei para vocês que usa muito de figuras geométricas, né? Então, seria um mapa onde a gente traz muitos dados estatísticos, né? Onde o tamanho de cada região, ele te mostra a proporção, certo? Exemplo, olha esse aqui. Esse mapinha aqui em cima, ele mostra as mulheres, né, números de meninas fora da escola. É o que a gente vai observar. Olha aí. Na América é pouco, tá vendo? Formou um filetezinho. Mas na África já começa a se destacar a questão da pobreza, né? Então, a falta de até mesmo aparato estrutural para poder as pessoas irem para a escola, falta de escolas. Olha na Ásia como que a coisa piora. A Ásia está relacionada muito com a questão religiosa, né? A gente tem que lembrar que na civilização hindu, como na Índia, a mulher ali ela não tem muitos direitos, né? Então, inclusive, até mesmo a questão de estudar não é tão incentivado para elas, né? A mulher é mais por procriação. Mas é muito pior nos países islâmicos, onde a mulher não tem direito a nada. Imagina só estudar, certo? No de baixo, a gente mostra o número de mulheres ocupando cargos de chefia. Aí você vai ver aqui na América do Norte, gigantona, na Europa ficou gigante aqui também. O Brasil, a mulher começou a conquistar bem seus direitos, né? Ainda tem muita coisa para ser conquistada, mas já acontece. No continente africano, pouquíssimo. E na Ásia também. Se a mulher não pode nem estudar, imagina ser chefe do homem, né? A mulher aqui é muito subjugada, né? Nesses países asiáticos. Tranquilo? Bom, parte matemática de novo. Vamos para a escala. A escala, gente, ela é primordial no mapa. Eu vou tirar uma foto de sei lá, um paredão rochoso. Eu sei o tamanho que eu estou tirando a foto, mas se eu for divulgar isso, pôr na internet, num livro, numa matéria didática, a pessoa que vai fazer a leitura, ela não sabe o tamanho daquilo ali. Então, por isso tem que ter escala. No caso do mapa, a gente vai utilizar a escala numérica ou gráfica, né? Às vezes eu vou mostrar um paredão, eu posso colocar uma caderneta, né, um martelinho, para a pessoa ter uma certa ideia da escala, do tamanho daquele paredão ali. Mas vamos para a parte matemática aqui do mapa mesmo. A escala pode ser numérica, igual essa aqui, 1 para 60 milhões. Cada 1 centímetro no mapa equivale a 60 milhões de centímetros do real, certo? Ou gráfica. Essa escala numérica, ela vem em centímetros. A gráfica você vai fazer do jeito que você quiser. Pode pôr em quilômetros, metros, centímetros, decâmetros, hectômetros, do jeito que você quiser, certo? Essa aqui é a forma que a gente tem que usar.
Tem outras formas também, gente. Tem literatura que traz ao contrário, tá? Então, vamos pegar por essa aqui que fica mais fácil e você não vai confundir, certo? Escala é igual a desão dividido pelo desinho. Onde a escala, né, seria fornecida. Se ela for fornecida, você tem que ter o desão ou o desinho. Desão é a distância real, que ela pode, inclusive, numa questão em quilômetros. Dica que eu dou. Transforma tudo para centímetro e depois você coloca na unidade necessária. Às vezes você vai olhar e falar assim, não, mas é muito mais fácil fazer em quilômetros. Mas pode ter questão que, às vezes, para você transformar o que está em centímetro do desenho, que é a distância no mapa, em quilômetro, vai ficar 0,000, fica mais difícil fazer o cálculo. Então, transforma tudo em centímetro e aí você depois faz a transformação, beleza? Guarda essa aqui que é importante, essas aqui são as variantes dela, mas se você guardar essa aqui, o restante sai. Legenda. A legenda é para a pessoa que vai fazer a leitura cartográfica do seu mapa. Então, eu faço mapa, eu sei tudo que eu quero mostrar, né? Mas as pessoas que vão fazer a leitura, elas não vão entender o que está sendo expresso ali, certo? Então, aqui, por exemplo, com cores, né? Esse mapa ali é conhecido, que é o mapa da projeção feito por Aziz Absaber, né? A nível de Brasil, que mostra planaltos, planícies, depressões. Aí aqui, né, a nível de América do Sul, a unidade que nós não temos no Brasil, que são as montanhas, aqui com a Cordilheira dos Andes. Cada cor dessa representa uma altitude, que está escrito aqui, ó, na legenda. Então, a legenda ela serve para você identificar o que está escrito naquele mapa. Um ponto importante aqui, né, que você vai observar, é que no mar também tem. Tá vendo aqui que a gente tem diferentes tonalidades do azul? Quanto mais escuro ele tiver, mais profundo é. Aí vai ficando mais claro até ficar meio branco aqui próximo. São as áreas das plataformas, onde tem depósitos de sedimentos que vêm dos grandes rios. Né? Inclusive com formação do petróleo, porque cai o sedimento em cima do plâncton morto para poder formar o petróleo. Então isso acontece nessa parte que está clarinha aqui, que tem depósitos sedimentares. As linhas, ela é apresentada por cores. Então, por exemplo, eu quero mostrar chuva, isoietas, ela mostra pluviosidade. Ela ficou mais fácil, né, da gente entender a partir de 2015, quando teve aquele problema com aquela seca muito forte, né, e faltou água. Então, todo dia no jornal passava lá as isoietas, mostrando onde poderia ter uma probabilidade de chuva, certo? As isotermas a gente já está acostumado, passa nos jornais sobre a temperatura, né, o mapinha lá mostrando, né? As isobras é de pressão atmosférica, a gente vai ver o mapinha agora mesmo, eu explico com detalhe para vocês. As isóbaras com profundidade, aquela parte que eu mostrei agora no mapa, do azul, do oceano, a variação do azul, ela é chamada de isóbata. E as isoípsas com altitude, que a gente também já viu, né, na primeira parte da aula de cartografia, onde a gente estava trabalhando com relação às cotas altimétricas, né, daquelas curvas da carta topográfica. Aqui, por exemplo, então, isoieta. Aí você observar que na parte central, o azul escurão, áreas equatoriais. E aí, conforme vai afastando, reduz temperatura, reduz a evaporação, vai reduzindo as chuvas também. Até nos polos fica bem branquinho, né? Essas partes aqui brancas no meio seriam áreas desérticas, né? Atacama, Patagônia, Grande Bacia Americana, Saara, Arábico, Namíbia e Kalahari, deserto de Gibson, Vitória, da Grande Bacia, Arenoso, deserto da Sibéria aqui em cima, né, que é mais gelado, certo? Aqui já mostra as isotermas com as temperaturas, a área equatorial mais quente, mais precipitação, mais chuvas, né? Então o vermelhão aqui está mostrando as áreas que são mais quentes, né, da parte equatorial. Conforme sobe, vai ficando com cores mais frias, né, indicando baixas temperaturas das áreas polares. E aqui as áreas temperadas. Esse já é um de isóbara, mostrando a pressão atmosférica. Então, isso aqui é importante, gente, até para análise ligada à climatologia, né? Parte meteorológica. Imagina, por exemplo, que tem uma frente fria saindo daqui. Para onde que ela vai? É assim que eles conseguem determinar. Então, as massas de ar sempre saem de uma área de maior pressão para menor pressão. Ela sai de 1036 e ela pode parar por aqui, ó, 1024, 1016, 1012, 1004, 996, 992, entendeu? É o caminho que uma frente fria poderia percorrer, uma nevasca, uma tempestade, ou até mesmo a questão dos furacões, tá? E aqui as isoípsas que a gente já trabalhou, né? Que seriam as cotas que eu crio, enquanto cartógrafo de sítio, qual o tamanho dessa cota seria,
E aí eu consigo fazer essas cartas topográficas aqui, demonstrando a questão da altimetria. É interessante você analisar essas cotas, gente, como é que ela cresce em direção ao centro, tá? Então, igual aqui, ó, tá vendo? Estou mostrando 150, 200, 250, 300, está de 50 em 50. Se eu quiser fazer de 10 em 10, eu posso. Se eu quiser fazer de 100 em 100, eu posso também. Quem define isso é o cartógrafo. E se tivesse ao contrário, a gente analisando isso aqui, ó, essa parte, e tivesse ao contrário, mostrando a parte de fora dela com 400 e em direção ao centro, 400, 350, 300, 250, 200. Isso simbolizaria, então, que nós estaríamos na área de depressão, estaria caindo. Como ela está aumentando, no caso, seria subindo, seria uma elevação. Convenções, né? A última parte aqui da aula, para a gente terminar a questão da cartografia, são aquelas determinações que são feitas de acordo, né? Então, as pessoas vão acordar que em todos os mapas tem que ser a mesma coisa. Então, eu estou aqui no Brasil, vi essa linha preta aqui contracejada, estrada de ferro. Se for para o Japão e ver esse aqui no mapa no Japão, é estrada de ferro. Na Rússia, é estrada de ferro. Estados Unidos, é estrada de ferro, certo? São convenções, tá? Onde tem essa linha contínua vermelha, são rodovias, né? São pavimentadas. Duas linhas são duplicadas. Tem uma também que não está aqui, mas tem uma, por exemplo, que ela é vermelha, contínua, e seccionada em amarelo. São as estradas que têm problema estrutural. Tipo as estradas cheias de buraco, entendeu? Então, com certeza, se você for para o Japão, né, não vai ser muito fácil de achar uma estrada dessa. Uma rodovia, né? Que a estrada é assim, pavimentação. Mas no Brasil, por exemplo, nós temos algumas áreas que existem, né? Nós temos igual indo em direção ao Mato Grosso, né? Saindo de Minas para o Mato Grosso, que é assim. Em direção à Bahia também é dessa forma. Então, se ela é assim, significa que são estradas mais perigosas, tanto com nível de acidente, questão de estragar, né, o carro, ou mesmo com relação à violência, né? Com, de repente, assalto nas rodovias. Porque tanto buraco você tem que andar devagar, né? Então, acaba que a gente tem que se adaptar a isso aí. Bom, espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho sobre a cartografia. Próxima aula, né, que a gente vai postar agora é sobre fuso horário, tá? Então, até mais, gente. Um grande abraço para vocês e beijão.